Olá, meus amores, bem-vindos a mais uma aula, né? Agora, língua portuguesa. E retomando, né, a aula anterior, vocês ainda estão me devendo alguns, né? A atividade da página 44 e 45, onde vocês iam recontar a história do poema Oriunde, só que na forma de texto narrativo, né? Vocês iam transformar cada estrofe do poema num parágrafo, né? E vocês iam ser o narrador, onde vocês iam contar esses fatos, né? Então, eu ainda estou aguardando esse texto de vocês. Alguns já me enviaram, tá certo? Mas eu estou aguardando dos demais. Dando continuidade, nós temos aí na página 46 a atividade Divirta-se, né? E tem a turminha do Ético aí muito animada. E o Vitor diz: foi só falar em divirta-se que todo mundo apareceu. Aí a Ana disse: claro, ainda mais que esse divirta-se é com brincadeiras italianas. E aqui que ela tá, né, com os olhos vendados, né? Então a gente já identifica que essa brincadeira ela é realizada com olhos vendados. A turma tem razão. Na hora de brincar, aparece todo mundo mesmo. Ainda mais se a brincadeira for divertida. Essa é de origem italiana. Lupo degli ori. Experimente brincar no intervalo. No caso, vocês não vão brincar no intervalo porque nós não estamos tendo aulas presenciais, né? Mas vamos entender aqui como acontece essa brincadeira, que aí vocês podem brincar em casa com o irmão ou com um coleguinha de rua, né? Que vocês estejam tendo contato. Lupo degli ori. Número mínimo de jogadores, 3. Então, pode ser de 3 para cima, não pode ser inferior a 3, né? Porque o mínimo é 3. Número ideal de jogadores, 7. Então, o ideal para se jogar é com 7 pessoas. Em tradução livre, lupo degli ori significa a hora do lobo. Uma das crianças deve ser o lobo, né? Que é o lupo. O lobo permanece de costas para os outros participantes, que devem formar uma linha a certa distância. Os jogadores gritam: lupo, che ore sono. Aí, lobo, que horas são, né? Que vocês vão brincar, vocês são brasileiros, vão dizer que horas são. Aí, o lobo vai responder com um número, ele vai dizer um número aleatório. Os participantes, então, se aproximam do lobo, dando o número de passos correspondente ao que o lobo falou. Então, por exemplo, se o lobo disser 3, você tem que dar 3 passos. E pergunta novamente as horas. Então, vai perguntar de novo: que horas são? Se em vez de responder com outro número, o lobo responder ho fame, então, estou com fome, ele vai dizer, né? Ele, então, se virar de frente e tenta pegar o máximo de crianças que conseguir antes que elas cheguem novamente à posição original. Então, quando ele disser um número que você der os passos, se ele repetir outro número, você dá a quantidade do número que ele disser, né? Mas se ele disser estou com fome, quer dizer que ele vai correr atrás e pegar o máximo de pessoas possível. Então, você tem que correr e se livrar da fome do lobo. Então, é bem interessante essa atividade para se fazer num grupo de 7 pessoas, porque ele poderá correr atrás de várias pessoas. Então, se vocês quiserem brincar entre amigos, está aí uma sugestão de uma brincadeira italiana, de origem italiana. Então, agora, na página 47, tem aí, minha gente, a atividade complementar, né? As atividades complementares de língua portuguesa, que eu vou explicar aqui para vocês, cada questão que vocês vão realizar. Na questão 1, vocês vão fazer a leitura do texto aí, a origem perdida do macarrão. E a gente tem aí, né, na imagem. E abaixo da imagem diz o seguinte: o fio de macarrão acima foi deixado no prato por um chinês apressado há cerca de 4.000 anos. Ou seja, foi encontrado, né, esses fios de macarrão que estão aí há 4.000 anos, né? Então, vocês vão ler esse texto e vocês vão, a partir desse texto que fala sobre esse macarrão encontrado, né, há muitos anos, vocês vão ler e vão responder a questão 1. O texto que você acabou de ler é, letra A:
um relato que narra uma macarronada de domingo na casa da vovó, ou um texto informativo que apresenta informações sobre a origem do macarrão. Então, você vai responder se é um relato que narra uma macarronada de domingo na casa da avó, ou se é um texto informativo. Você vai escrever ou a letra A ou a letra B no seu caderno. Lembrando que a complementar é feita no caderno. 2. De acordo com o contexto, procure no dicionário o significado da palavra destacada. Aí tem aí, família reunida, uma bagunça danada. E para acompanhar o falatório, uma deliciosa macarronada. Aí a palavra que está em destaque é a palavra falatório. Aí você vai procurar no dicionário e escrever o significado no seu caderno. 3. De acordo com o texto, como os cientistas chegaram à conclusão de que os chineses foram os inventores do macarrão? Então, para isso, você vai ter que ter lido o texto atenciosamente, né? Porque está no texto. 4. Que país foi responsável por fazer o macarrão ganhar o mundo? Para que o macarrão ficasse conhecido, né, em vários lugares do mundo. Então, que país foi esse? No texto também fala. De acordo com o contexto, explica o significado da expressão destacado. De acordo com o contexto, é de acordo com o sentido que esse termo teve dentro da frase. Então, a frase é: tudo indica, porém, que a disputa por quem é o pai da massa chegou ao fim. E graças à pressa de algum chinês. Porque no texto diz que um chinês com pressa deixou o macarrão aí, né? E esse macarrão ficou preservado com a passagem do tempo. Então, aqui na frase, quem é o pai da massa, que é o questionamento que se faz, que sentido teve essa frase? Ele quis dizer o quê com quem é o pai da massa, né? Segundo o texto e o contexto dentro dessa frase. 6. Releia o trecho do texto e depois complete a afirmativa. Família reunida, uma bagunça danada. E para acompanhar o falatório, uma deliciosa macarronada. Então, aí as palavras em destaques é danada e deliciosa. Aí você vai completar de acordo com essas afirmativas, né? As palavras destacadas no trecho do texto são classificadas como? Então, danada e deliciosa, qual é a classificação delas na língua portuguesa? Pois atribui, aí você vai completar, aos substantivos a que se refere. O que é que elas atribuem ao substantivo? Também, se você souber que classificação elas têm, você vai conseguir responder esse segundo tracinho. 7. Aponte os tempos dos verbos destacados. Aí, ninguém sabe ao certo quem o inventou, mas árabes, chineses e, é claro, italianos lutam para ter essa honra. Aí, as palavras em destaque aí é sabe, inventou e lutam. Então, você vai botar sabe. Aí, na frente, você vai dizer se ela está no tempo presente, no tempo passado ou no tempo futuro. Aí, depois, coloca inventou. Aí, na frente de inventou, você vai botar se ela está no tempo passado, presente ou futuro. E a mesma coisa com a palavra lutam. Bota a palavra lutam e na frente coloca se ela está no tempo presente, passado ou futuro. 8. E você também é fã de macarrão? Se for, como você prefere sua massa? Então, aqui é pessoal. Você vai dizer se você gosta de macarrão e de que jeito, de que preparo o macarrão você faz e acha melhor e que gosta, né? 9. Pessoas do mundo inteiro inventam novas massas, seja no formato, seja no preparo. Se você pudesse inventar uma massa diferente, como ela seria? Teria um formato diferente? Um molho, um sabor, um tempero, um gosto doce ou salgado? Escreva sobre a criação de sua nova massa. Lembre-se de dar um nome a ela. Hoje em dia, nós temos vários formatos de macarrão, né? A gente tem o espaguete, que é o tradicional. Temos o gravata, porque tem o formato de gravata. Temos o parafuso, porque assemelha-se ao formato de um parafuso. Temos o Pai Nosso, que são argolas. Aí tem a Ave Maria, que é uma argola menor, porque remete às contas do rosário, né? Do terço que a gente reza. Então, existem diversas formas de macarrão e diferentes formas de preparo, né? Molho branco, molho vermelho, com queijo, sem queijo. Então, existem diferentes formas e preparos para a massa. Aí você vai dizer
que formato você criaria, que preparo você faria, se seria um molho, ou se seria doce, ou se seria salgado, sua massa. Então, aí também é uma resposta pessoal. 10. Agora desenhe sua criação no caderno. Você vai desenhar a criação que você fez do seu novo macarrão, do novo formato. Aí você vai desenhar. Na página 49, nós temos aí a vamos relembrar, né? Complete as frases. Letra A. Os textos escritos em versos são... Aí você vai dizer como é que são chamados, que o gênero que é chamado texto, que é escrito em versos. B. Os textos, tracinho, trazem informações sobre um tema ou assunto. Aí você vai botar o nome desses textos que trazem informações. C. Tracinho é cada linha do poema. Como é chamada cada linha do poema? D. É o conjunto de versos de um poema. Você vai botar o nome. Essa questão tá muito fácil. 2. Formem rimas com. Aí, macarronada. Você vai botar uma palavra que rime com macarronada. Outra que rime com vovó. Outra que rime com domingo. Outra que rime com China. Outra que rime com italiano. Outro que rime com domingo, né? Que é 2 vezes domingo aí. E outra com família. Então, você vai achar uma palavra que rime com cada uma dessas. 3. Escreva uma frase no presente, no tempo presente, e uma frase no tempo passado, com 2 palavras que você escolheu para rimar. Então, as palavras que você colocou aqui na questão 2 para rimar com essas, você vai escolher 2 dessas palavras que você botou na questão 2 que rimam com essas outras, e vai formar 2 frases. Uma com essa palavra no tempo presente e futuro. Não, presente e passado. 4. Junte as letras coloridas para relembrar também o que viu sobre características do gênero poema. Aí você vai desembaralhar e colocar a palavra correta na frente. Então, vamos relembrar, né? É isso. Então, ficam para vocês realizarem, então, a atividade complementar e a atividade vamos relembrar. Quando for na próxima aula, né, que já vai ser aula ao vivo, aí a gente corrige todo mundo junto, tá certo? Então, por hoje é só. Um beijo em todos e bom estudo. Caprichem na realização das atividades. Tchau!